O câncer tem cura e eu quero ajudar você a ter uma alimentação focada para a remissão do câncer. Bom dia, meu nome é Alexander, já tive câncer de pâncreas com metástase no fígado e hoje eu quero conversar com você de uma live muito solicitada, muito pedida, que é alimentos permitidos no câncer. Qual alimento você pode comer? O alimento que você não pode, eu gravei já na terça passada, depois dá uma olhadinha e deixa nos comentários o que você achou. Mas as pessoas sempre têm dúvida sobre aquilo que pode ser consumido durante o câncer. Então, eu vou trazer aqui algumas informações importantes para que elas tenham, pelo menos, na sua casa, na sua despensa, um novo olhar sobre a alimentação. Porque existe muito mito, muito medo, e eu quero derrubando esses mitos primeiros de alimentos que eu vou falar para você que você pode, e alimentos que possam trazer mais saúde. A Rê mandando bom dia, Lê querido, bom dia Rê, muito obrigado aqui pela presença. A Rô está aqui também, está como Nani Castro, seja bem-vinda. A Mari entrando aqui, sejam todos bem-vindos, sempre ao lado da minha amiga Detox, né? A maior e melhor substância detox para um paciente com câncer, e é essa aqui, ó, famosa água, e ela é fundamental para que a gente possa se desintoxicar de diferentes substâncias que possam fazer parte dos alimentos, e muitas vezes a gente não sabe, e do próprio tratamento quimioterápico, que tem o efeito maravilhoso de destruir o câncer, mas também tem um efeito deletério sobre células saudáveis. Como é que a gente pode reduzir essa neuropatia periférica, né? Essa falta de sensibilidade nos dedos, esse formigamento? Eu chamo de alimento, tá? Alguns pesquisadores chamam, outros não. A água é um excelente alimento durante o tratamento oncológico e uma das substâncias menos consumidas por pessoas no Brasil. A gente tem graves casos de pedra no rim porque as pessoas não fazem o uso dessa substância detox chamada água. Em qual momento, Alexander, esse alimento, né? Eu vou tomar a liberdade de chamá-lo assim durante a live. Esse alimento não deve ser consumido. Ele não deve ser consumido quando existe alguma prescrição médica da restrição da ingestão de líquidos. Muitas vezes um paciente com algum problema renal, problema cardíaco, problema no fígado, ou por outros motivos, né, a serem esclarecidos, ele precisa restringir a ingestão hídrica. Então, nesses casos, essa pessoa precisa reduzir esse consumo porque isso pode trazer prejuízo para a saúde. De maneira geral, os pacientes não precisam reduzir, salvo aqueles que apresentam um pouquinho de inchaço, então ele reduz um pouco a quantidade de líquidos que o nutricionista prescreveu para você e comunica à equipe médica que isso está acontecendo e qual que vai ser a nova ingestão e a melhor conduta. Então, começamos pelo primeiro alimento, na minha visão, e das células do seu corpo, o mais importante para o tratamento oncológico. As pessoas, infelizmente, ainda não adquiriram o hábito de beber água. O seu corpo, 60% dele, no mínimo, é feito de água. O seu cérebro, mais de 90% é feito de água. O seu músculo, 73,2% é feito de água. O seu sangue, mais de 95% é feito de água. E as pessoas continuam não tomando a água e, infelizmente, tomando outras bebidas. O exemplo arrasta, né? Então, eu sempre fico bebendo aqui para mostrar para vocês a importância de trazer esse exemplo do consumo da água, que isso vai ajudar na radioterapia, a sua pele ela fica mais bonita, ela tem uma dificuldade maior de queimar, porque a radioterapia, vamos pensar no câncer de mama, quando ela é incidida sobre o músculo aqui peitoral e sobre a pele, ela queima a pele, né? A função da radioterapia é queimar o câncer. E se você não está bem hidratado, a sua pele vai sofrer mais. Claro que a equipe de enfermagem tem algumas indicações sobre a questão de cremes hidratantes que podem ser utilizados. Eu não sou autoridade nesse assunto, mas a equipe de enfermagem pode te ajudar. Isso seria uma forma. Aí a gente entra em outras partes da alimentação, outros pontos importantes. Lembrando que esse conteúdo especial de alimentos permitidos no câncer, ele não tem a intenção
de fazer uma sugestão de permissão para paciente que esteja diabético, paciente que esteja tomando anticoagulante oral, Clexane, Marevan, Apixaban, porque aí as indicações vão ser diferentes das permissões de alimentos, tanto para o diabético, tanto para o paciente que toma anticoagulante, tanto para o paciente que teve alguma obstrução intestinal ou está usando ou esteve usando bolsa de colostomia, ou um paciente que tem pedra no rim ou pedra na vesícula, né? Então, ou seja, para cada situação pode ser que a gente mude essa orientação. Por isso que existe, muitas vezes o paciente fala, né? Não o paciente que está comigo, ele tem a orientação correta. A pessoa que está na internet, ela fala, poxa, mas uma página falou uma coisa, uma página falou outra, porque uma página fala uma coisa e outra, porque não necessariamente ele fez essa introdução que eu estou fazendo. Ele não falou que quem toma anticoagulante existe uma nova orientação, quem está diabético existe uma nova orientação, quem é hipertenso existe uma nova orientação, quem tem colesterol alto existe uma nova orientação, e eu estou contando de maneira superficial. Imagina quantos detalhes existem na sua saúde e talvez esses alimentos permitidos não sejam os alimentos mais equilibrados para a sua situação agora. Por isso que a rede social ela é um espaço para você levar essa dúvida para o seu nutricionista ou para o seu médico, porque ele não conhece, a rede social não conhece quem você é, qual quimioterápico você toma, qual radioterápico você está fazendo nesse momento, qual cirurgia você fez, qual tipo de tumor que foi diagnosticado, se é metástase, se você vai fazer imunoterapia, quais são as suas preferências alimentares, quais são os resultados do exame de saúde seu, se você tem algum tipo de alergia. Por isso que é tão complexo, né, a gente falar de alimentação e essa pessoa pegar essa alimentação e achar que ela é dela e seguir a vida. Por isso a importância dessa orientação individual do seu nutricionista. Aqui é apenas um ponto de luz, um ponto de reflexão para você conversar com o profissional, mas tem bastante informação que eu quero passar. Então vamos pensar de maneira geral, vamos acabar com alguns mitos, né, que atrapalham só o tratamento. O primeiro mito é a questão do açúcar. O açúcar é permitido, mas ele não deve ser utilizado em quantidades moderadas ou exageradas. Perceba que eu nem falei exagerado, eu falei primeiro moderado. As quantidades de açúcar para serem usadas no dia são bem pequenas. Normalmente a gente fala que é uma colher de sopa rasa para o dia inteiro, mesmo um paciente diabético poderia consumir essa quantidade. E por que essa quantidade pequena? Por um motivo simples. Não é que o açúcar cause câncer, não tem evidência científica disso. Mas o açúcar, para o diabético, ele pode aumentar a glicemia e diminuir a imunidade. Imagina diminuir a imunidade de um paciente que está fazendo químio. Pode ser a químio que ele não vai fazer essa semana. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência que açúcar sempre é em pequena quantidade ser consumido. De maneira geral, os pacientes que eu faço acompanhamento, eles eram fissurados por doce e quando começam o acompanhamento comigo, essa fissura diminui. De maneira geral, os pacientes que eu acompanho ou acompanhava consumiam muito carboidrato, e eu vou explicar quem que é o carboidrato, é o pão, são as frutas, são os biscoitos de água e sal, biscoito de polvilho, arroz, batata, cará, inhame, consumir em grande quantidade desses alimentos e durante o meu acompanhamento essa quantidade reduz. E qual a importância de reduzir esse carboidrato e não somente o açúcar? Uma questão simples, quando você come arroz, quando você come batata, como você come cará, inhame ou qualquer outro farináceo, macarrão, vamos pensar, você vai transformar o carboidrato que está dentro daquele alimento, que é chamado de amido, em açúcar no seu sangue. Então, esse amido vai ser digerido e vai ser transformado em glicose que vai entrar dentro do seu sangue. Glicose que vai indiretamente aumentar a sua glicemia, ser um reservatório de gordura, lembrando que excesso de gordura, o excesso de gordura, estou falando do gordinho, não estou falando do obeso não, é uma chance maior de formar câncer, né? Ah, Alexandre, mas eu ganhei peso durante o tratamento oncológico. Tenho pacientes que ganharam alguns quilos durante as quimioterapias e a gente consegue conduzir isso, porque eu conheço o seu exame de sangue, eu conheço o seu histórico, eu conheço o seu hábito alimentar,
Facilmente é possível tirar 2 quilos de uma paciente em uma semana, como eu já fiz isso com as minhas pacientes. A gente tem que tentar conhecer a história dessa paciente e lembrar que muitas vezes esse ganho de peso foi por conta do inchaço, não necessariamente de gordura. Então, com as minhas pacientes eu consigo fazer essa condução de maneira tranquila, mas pela internet é impossível eu saber se a quantidade de carboidrato que ela está ingerindo é acima do que ela precisa. Se a quantidade de massas que ela está consumindo é acima do possível que ela pode consumir. Não tem como, impossível fazer isso. São 6 milhões de pacientes com câncer, impossível individualizar atendimento você olhando para milhões de pessoas. Não existe isso, isso daí é utopia. Então, essa questão do carboidrato é importante a gente conhecer. O açúcar não causa câncer, como eu estou relatando para vocês, porém, se você come muita, mesmo eliminando o açúcar, comendo muita massa, esse carboidrato em excesso vira gordura e essa gordura debaixo da sua pele pode ser uma pedra gigante no seu tratamento. Pode ser um problema a mais lá na frente para você. Então, é permitido o açúcar, mas a gente precisa controlar essa quantidade. O nutricionista sabe quanto de carboidrato você vai ingerir por dia, por refeição e assim por diante. E eu não tenho como falar quanto você vai ingerir. Aí a gente entra em outra parte, né, do glúten. Então, se eu posso comer um açúcar em pequeníssimas quantidades, né, lembre-se disso muito, algumas pessoas falam que a pessoa não pode comer o macarrão. Realmente, ela não pode. Se ela tiver intolerância ao glúten, ela tiver doença celíaca, se ela tiver algum problema com o macarrão, ela não pode. Muitas pessoas têm distensão abdominal, não é por conta do glúten, elas têm distensão abdominal porque a indústria farinácea brasileira, infelizmente, coloca muita porcaria lá dentro, aditivos, né, corante, conservante, não coloca flavorizante, mas o flavorizante é um aditivo alimentar, que são substâncias que você não precisa, mas a indústria enfia lá dentro para esse produto durar mais. Talvez ela tenha distensão por conta desses aditivos e não necessariamente por conta da presença do glúten. Então isso tem que ser avaliado individualmente. E aí a pessoa tem a permissão, ela pode comer o macarrão, pode comer o cará, pode comer o arroz com feijão, batata com ervilha, não sei, a escolha vai ser feita junto com o seu paladar em primeiro lugar e com o seu histórico clínico e orientação do seu nutricionista. Então, não existe evidência científica de que o glúten faça o câncer crescer. Quer ver um exemplo disso? As pessoas que retiram o glúten, o câncer continua avançando, ela morre. Então, se o glúten fosse o vilão para o crescimento do câncer, seria tão bom, né? Tirava o açúcar, tirava o glúten, a pessoa está curada do câncer, está ali, infelizmente, na beira da morte, está quase para morrer. Opa, pessoal, é só tirar o glúten. E isso acontece já. Quer ver um exemplo? A pessoa, quando começa a desnutrir, ela é hospitalizada, ela recebe dieta pelo canudinho, que a gente chama de enteral, né? Pode ser nasogástrica, que vai do nariz até o estômago, nasoduodenal. E nessa dieta, e em todas que a gente tem contato, nenhuma dieta enteral tem açúcar ou tem glúten. E nem tem lactose, né? Que o pessoal estiver pensando no leite, nem tem a proteína do leite. Essas dietas interais, elas não têm glúten, elas não têm leite e elas não têm açúcar. Se a gente estivesse pensando que a solução do câncer fosse tirar o leite, tirar o glúten e tirar o açúcar, nenhum paciente com sonda e câncer morreria. E, infelizmente, vários morrem. Vários morrem porque o câncer ele não se alimenta de proteínas do leite, não se alimenta do glúten, não se alimenta do açúcar no sentido de se tornar cada vez maior. Não tem evidência científica disso. Porque se isso realmente fosse verdade, todo paciente com dieta enteral não morreria de câncer. O câncer ia começar a atrofiar, morrer. Já pensou que, ótimo, até mesmo uma pessoa saudável que conseguisse ingerir alimento pela boca, por via oral, a gente faria o seguinte, vamos deixar ele durante 3 meses, recebendo dieta enteral, só 3 meses da vida dele. Situação, ele está com 40 quilos, pesava 80. Vamos pôr dieta enteral, mesmo sem ele precisar. Ou alguém que está andando, deambulando, está saudável, vamos pôr 3 meses de dieta enteral, porque essa dieta enteral não tem lactose,
não tem glúten e ela não tem açúcar, e aí a gente mata o câncer. Isso não acontece. Por que as pessoas não veem isso? Porque elas não têm contato com o paciente hospitalizado, elas não têm conhecimento da nutrição, dos nutrientes que tem dentro da dieta. Infelizmente, vários pacientes com dieta integral morrem. Então, se isso fosse verdade, era só a gente dar essa dieta que esse paciente não morreria. Por sinal, ele melhoraria e não teria mais câncer nele. Então, o câncer é muito mais complexo do que você imagina. O buraco é muito mais embaixo do que você imagina. Não é esse mundinho de comer o glúten vai inflamar o seu intestino, porque a maioria dos pacientes não inflama. Tomou leite que vai inflamar o seu corpo, porque a maioria dos pacientes não inflama. E comeu açúcar e vai inflamar o seu corpo, porque a maioria dos pacientes isso não acontece. Então tira da sua mente de que é proibido comer pequenas quantidades de açúcar, tira da sua mente que é proibido comer massa, tira da sua mente que é proibido comer leite, tá bom? Esse ponto é muito importante. Ou seja, todos esses alimentos que eu comentei são permitidos, lembrando só do açúcar, que é em pequeníssima quantidade, como fosse uma colher de sobremesa rasa para consumir durante todo o dia, e reduzindo a quantidade excessiva de carboidrato que a maioria dos brasileiros ingere, tá? Essa é uma questão muito legal. Outra coisa importante, quando fala, por exemplo, de fruta, verdura e legume, esses alimentos podem ser consumidos, fazem parte de uma alimentação saudável. A pessoa pode comer chicória, pode comer repolho, pode comer maçã, pode comer banana, pode comer melão, melancia, pode comer beterraba, cenoura e outros alimentos. Lembrando que batata não é legume, muitas pessoas erram e falam, eu vou comer batata, que é legume. Não, batata não é legume. Batata é uma raiz, é prima do arroz, e se a pessoa não come arroz, pode comer batata. Se não come batata, pode comer cará. Se não come cará, pode comer inhame. É do mesmo grupo alimentar e é rico em carboidrato. Diferente do legume, da cenoura, da abóbora, abobrinha, que são legumes, né? Diferente desses que são legumes. Podem ser consumidos também. A pergunta principal é, você ama esse alimento? Eu gosto de fazer essa pergunta, né? Porque ela é importante, eu estou cuidando de um ser humano, não de um cobaia, como a internet tenta cuidar de você. A maioria das pessoas na internet, infelizmente, cuidam do paciente com câncer como cobaia. Primeiro, porque ela não entende daquilo que ela está falando. Segundo, talvez ela tenha sofrido pelo câncer e ela se sente culpada porque ela comia carne, tomava leite, açúcar, e ela se sente a responsável por ter formado a doença. O buraco é mais embaixo, é muito mais complicado do que isso. Não siga esse tipo de pessoa que tem feito a sua vida de cobaia, a sua vida de restrição. O câncer ele já traz tantos enfrentamentos, você não precisa desse novo enfrentamento para uma pessoa que não sabe daquilo que está falando. Então você pode comer fruta, pode comer o legume, sempre fazendo a higienização. Na live de segunda-feira eu falei um pouquinho da higienização, você pode comer, não tem problema caso você faça. E o único cuidado que eu tenho em relação à fruta é se a pessoa tem uma glicemia um pouco maior, então o seu nutricionista vai controlar essa quantidade. Não tem como eu falar quanto de fruta você vai comer no dia, é necessário avaliar cada situação. A gente precisa lembrar que se a pessoa tem diarreia, esse intestino pode soltar muito com a presença de fruta, verdura e legume, isso é natural, ela tem fibra, então vai soltar o intestino. Então talvez em algumas situações a gente elimine ou restrinja esses alimentos da oferta, e por outro lado, se ele tem prisão de ventre, esses alimentos podem colaborar para que esse intestino funcione melhor, né? Qual é a dose? Cada pessoa é uma quantidade, cada realidade é uma situação nova. Então esses alimentos poderiam ser consumidos. Outro alimento permitido que pode e deve ser consumido, eu até julgo ele como um alimento mais eclético, mais presente, mais importante para o tratamento oncológico. Quem é minha paciente sabe disso, que são as proteínas de origem animal. Eu vou começar a usar esse termo agora, porque se eu falo carne, a pessoa só pensa em carne de boi. Não, então eu vou falar proteína de origem animal. Então quem são, Alexandre, proteínas de origem animal? Carne de boi é uma delas, carne de cordeiro, carne de ovelha, carne de capivara, carne de jacaré, só estou falando coisa exótica, né? Mas só para mostrar que existe essa liberdade de comer esses alimentos, claro, se tiverem uma fiscalização adequada do médico veterinário. Carne de coelho, carne de porco, aí vamos falar de carnes comuns. Carne de porco pode ser consumida, nada que ela atrapalhe a cicatrização, ela é ruim para quem não gosta, mas se a pessoa gosta,
Se ela for bem cozida, assim como todas as carnes, cozidas ou grelhadas, é bem-vindo. Peixes também são excelentes opções, salvo para as pessoas que têm alergia ou têm rejeição. Tem gente que não suporta peixe, então o seu nutricionista precisa encontrar qual caminho de proteína animal ele vai oferecer para você no lugar do peixe. Os ovos, que são grandes aliados do tratamento, nada que esse besterol que vai aumentar o seu colesterol e você vai morrer de infarto, porque o ovo é um grande protetor do coração e não inimigo. Eu sei que muitas pessoas lá atrás falavam que o ovo era um vilão. Exatamente, eles falavam que era vilão porque eles veem estudos superficiais, eles não têm consciência de como é que ele pega um artigo científico e se transforma em informação ética e responsável para conduzir a sua vida. Então o ovo pode ser consumido, sempre lembrando que ele tem que ser cozido, ou ele tem que ser omelete, não pode estar com a clara ou a gema mole, porque se tiver mole pode ter a presença de uma bactéria que causa uma diarreia violenta, e você que já está no tratamento não suporta mais ter diarreia, ou ter ânsia, ou ter enjoo, e nesse caso essa bactéria provoca vômito em jato, muito forte, que é a salmonela. Como é que a gente acaba com a salmonela? Simples. Se a gema sua estiver dura e a clara estiver dura, você não vai ter salmonela, você destrói ela. Então o ovo é uma excelente opção, carne de frango, tira esse besterol que tem hormônio, né? As pessoas não falam que açafrão pode interferir no seu tratamento, né? Todo mundo na internet fala, coma açafrão, e na live de terça eu falei que não pode, eu expliquei o motivo. Mas do frango todo mundo inventa esse hormônio que não tem, e por sinal a carne é um dos alimentos, o frango é uma carne mais acessível, muitas pessoas gostam e pode fazer parte do seu tratamento, inclusive colaborando com o aumento da imunidade. O melhor alimento para aumentar a imunidade do paciente com câncer se chama proteína de origem animal. Eu acabei de falar todas elas aqui para você. Várias pessoas que acompanham meu conteúdo pela internet, que não ainda, né, até o momento, não são meus pacientes, falam que começaram a consumir carne de forma geral e ficaram mais corados, ficaram sem anemia e conseguiram ter um acompanhamento contínuo na quimioterapia. Infelizmente, se você pega conteúdos de nutrição e câncer, a maioria demoniza a carne. Pelo contrário, é o maior aliado que você pode ter durante o tratamento. Quem que não vai consumir carne? Aquela pessoa que tem alergia, já atendi uma pessoa com alergia à carne de porco, se eu não me engano ela tinha alergia à carne de boi, então ela não pode consumir, porque ela morre se ela consumir. Mas é muito raro um ser humano ter alergia à carne de boi, carne de frango, ovo pode até ser, mas tem carne de porco, é muito raro isso acontecer. Por isso que é mais fácil a gente falar que o paciente com câncer vai comer carne do que falar para ele não comer, porque esse cara tem muito nutriente, esse cara entende a carne para fazer sua imunidade melhorar. Então a gente precisa sempre frisar isso, carne cozida, carne grelhada, nada de carne mal passada, nada de carne crua, exatamente porque podem ter mais bactérias que indiretamente vão causar um desconforto abdominal, vão causar diarreia, vômito, e a gente não quer que isso aconteça. E esse alimento, ele pode ser consumido no seu almoço, no seu jantar, e a combinação e a quantidade vai depender de cada pessoa. Não tem como eu falar quanto de carne uma pessoa vai comer sem eu conhecer ela. É possível fazer isso, não tem como fazer esse tipo de orientação. Nem quantas vezes na semana você vai comer carne de boi. Eu não conheço você, não conheço o seu histórico, não conheço o seu orçamento que você vai ter para comprar alimentos. Eu preciso que você tenha proteína todo dia e, claro, tenha gordura. Então, falando de alimentos permitidos e pensando na gordura, como eu sempre falo, sempre friso, acho que eu sou um dos poucos profissionais da internet que começou a apontar os riscos do óleo de soja, de milho, de canola e girassol. Eu nunca vi na internet, pode ser que tenha, ou depois que eu comecei a publicar, mais pessoas estejam fazendo, fico feliz, falando dos riscos do óleo de soja que não são indicados, óleo de milho, óleo de girassol, e no lugar deles você pode consumir a banha de porco, caso você goste, o óleo de coco, caso você goste, a manteiga, caso você goste. Não tem como eu falar, você vai comer banha. Já atendi pacientes da comunidade judaica e eu devo respeitar a comunidade judaica. Eu não tenho o direito de falar que ele é obrigado a comer carne de porco. Na verdade, seria
até um desrespeito gravíssimo meu como ser humano em relação à comunidade judaica. Ele não vai consumir. Não vai consumir carne de porco e nada que desrespeite a religião dele. Que é outro ponto que às vezes eu não comento, mas eu sempre pergunto para os meus pacientes qual é a religião que ele professa. Eu preciso respeitar a fé dele. Eu acredito em Deus também. Mas eu como carne de porco. A minha relação com a religião, por ter origem católica, não me proíbe o consumo de carne. Na comunidade judaica existe essa proibição e ela deve ser respeitada. Então, esse paciente poderia consumir a manteiga, que para ele não é proibido, poderia consumir o óleo de coco, que para ele não é proibido. A pessoa poderia consumir até o azeite, apesar de não ser a melhor gordura para a cocção, porque ela perde compostos que protegem o seu coração e a sua saúde, mas ela também poderia. Então, ou seja, o que eu acabei de fazer durante essa live aqui com você? Eu falei os alimentos, de maneira geral, que são permitidos para a maioria dos pacientes com câncer, salvo aqueles que são diabéticos, aqueles que têm bolsa de colostomia, obstrução intestinal, alguma pedra na vesícula ou no rim, que tem hipertensão, que tem diabetes ou que tenha outro problema de saúde a ser esclarecido e que numa live é impossível saber com olhos biônicos qual que é a situação que você está vivendo. Então todos esses alimentos podem ser consumidos, então isso eu acho que quebra um pouquinho do mito de que o nutricionista só indica coisa cara. Não é verdade isso. Uma alimentação equilibrada, ela tem a presença de todos esses alimentos. Em nenhum momento eu falei de vocês de suplemento, porque a maioria dos pacientes com câncer que eu atendo não precisa de suplemento. No hospital é outra história. Mas 90, eu acho que eu devo ter 2 ou 3 pacientes hoje, acho que 97% dos meus pacientes estão usando algum suplemento de maneira pontual. Ele começa, tem um começo, meio e fim. Assim como todo suplemento tem que ser, tem um começo, meio e fim. A maioria usa todos esses alimentos que eu falei, mas de uma maneira inteligente, de uma maneira equilibrada, numa frequência certa durante a semana, numa dose certa no almoço, no jantar, ou café da manhã, ou lanche, porque eu estou cuidando daquele ser humano. Eu preciso personalizar aquele atendimento. Tá bom? Eu nem vi aqui se tinha alguma pergunta, mas se vocês quiserem me perguntar, fiquem à vontade. Sempre meu foco é nutrição e câncer, né? Por isso que eu estou aqui de manhã com vocês e ao lado da minha amiga Água. Então é isso, ó. Obrigado pela presença de cada um de vocês, ou cada um de vocês. A gente continua em contato aqui nas redes sociais. Espero que esse conteúdo possa desmistificar muitas besteiras que você já ouviu sobre câncer e indiretamente isso deixou você mais triste, mais engessado. No momento em que você mais precisa de ajuda, existe um monte de receita milagrosa que estão falando que se você fizer o câncer vai embora e nenhum prêmio Nobel no mundo, nenhum grande nutricionista oncologista defendeu isso. Quem defende isso são leigos, são pessoas que não têm, talvez até sensibilidade, não passaram pela doença e não buscaram se especializar no assunto, assim como eu fiz, fazer mestrado, assim como eu fiz, atender pacientes com câncer, assim como eu faço há 19 anos, não viajaram ao Brasil como eu viajei, dando aula para nutricionistas, ensinando o que é a realidade de um paciente com câncer, o que é a vida de um paciente com câncer. Essas pessoas talvez também não fizeram lives com autoridades no câncer, como eu faço periodicamente, lives com grandes nomes da cirurgia oncológica, lives com grandes nomes da mastologia, lives com grandes nomes da cirurgia plástica, lives com médicos voltados para a parte de radiologia, ou seja, os melhores nomes voltados ao tratamento oncológico, no Hospital de Barretos, no Hospital AC Camargo, no Hospital Sírio-Libanês, no Hospital Einstein, dificilmente você vai achar um profissional que faça isso. Então, é sempre importante você prestar atenção. Com quem que você está dando a sua atenção? Quem que você está ouvindo? Se a pessoa ela é nutricionista, se ela não for, não vale nem a pena você gastar o seu tempo para ouvir, porque essa pessoa não entende de alimentação. A principal autoridade em alimentação e nutrição são os nutricionistas. Eles que sabem desde o alimento, quando ele foi plantado,
se tem agrotóxico ou não tem, ele sabe como é que um nutriente pode interferir na ação de um medicamento. Você está tomando quimioterapia ou outro medicamento, esse nutriente pode interferir. Essas pessoas não sabem como o alimento é formado, então a gente tem aulas, né, durante a faculdade sobre a formação do alimento, sobre a produção de alimentos. Essas pessoas não conhecem. Essas pessoas não conhecem os aditivos alimentares que estão ali dentro. As pessoas não conhecem a interação de um nutriente com o outro. Vou fazer um exemplo bobinho aqui. Quem come estrogonofe, que por sinal eu adoro, mas ele tem anemia, o creme de leite que tem cálcio junto do ferro atrapalha uma absorção do outro. Então talvez a melhor combinação para alguém que tem anemia não seja o estrogonofe. Estou falando que é proibido, mas talvez a melhor combinação não seja o estrogonofe, exatamente porque vai interferir na absorção. Mas essas informações, só quem formou em nutrição tem essa base, tem esse histórico. Nós temos o colega nutrólogo que ele é muito inteligente, muito hábil para o paciente em coma, o paciente que está na UTI. Mas tudo isso que eu comentei antes com você não existe na formação dele. É só pegar a grade curricular dos cursos de nutrologia, sem demérito aos profissionais de forma alguma. São ótimos na parte de nutrição na veia, né? Aquela que o paciente não pode comer, está em coma, por exemplo, e ele vai receber todos os nutrientes pela veia. Ele é maravilhoso nesse assunto, um cara muito hábil, muito competente. Quando a gente fala de toda essa bagagem da nutrição, dos alimentos, para você receber, ele não tem. Muitas vezes a gente vê pessoas que não são formadas em nutrição, ele não é um nutricionista, ele é um suplementista. Ele vive dando suplemento de ômega 3, suplemento de açafrão, suplemento de linhaça, suplemento disso, daquilo, porque ele não entende alimento. E o suplemento não se chega nem perto do que a mãe natureza fez, que é o alimento para a sua vida. E ninguém quer, durante a vida, viver de suplemento. A gente quer viver com prazer e comendo e saboreando nutrientes, né, indiretamente, que vão trazer benefício para a sua saúde. Tá bom? Então, o foco era esse. Obrigado aqui pela sua presença, obrigado pela atenção. Mandaram os coraçõezinhos aqui durante a live, obrigado pelo carinho. A Lídia colocando obrigado a você, informações muito úteis. Espero que elas possam deixar você mais consciente e buscar o quanto antes, quem quiser realizar o acompanhamento nutricional comigo, porque é a forma mais rápida para que a gente possa chegar na remissão. Quem fala isso não sou eu, literatura científica coloca isso. Pacientes que são acompanhados por pessoas com experiência no câncer, nutricionistas que têm experiência no câncer, aumentam a chance de cura e de remissão. Isso não é fala minha, isso é fala da literatura científica. Mas infelizmente, muitas pessoas querem bater no câncer só com uma mão, que se chama medicina. O câncer é grande, o câncer é bravo, o câncer é agressivo. Você tem que usar as duas. Uma que se chama nutrição e outra que se chama medicina, para matar ele. Porque se a gente não matar o câncer, ele mata a gente. Tá bom? Então, excelente dia para vocês. Fiquem com Deus e a gente mantém um contato por aqui.